Pois é, que mundo é esse? Eu vou aproveitar o que você falou e juntar com o que o Melzer falou de viés também, porque às vezes a gente tem o viés do novo normal, né? A gente acha que, como alguma coisa está diferente agora, o que veio de novo vai ser para sempre assim. E não necessariamente isso é verdade, né? A gente viu aí com a pandemia algumas coisas mudarem, muita gente achou que vai ser assim para sempre. Dessa vez é diferente. É a frase que mais custa dinheiro na carreira de um trader. Pronto. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham para o futuro, assim. Essa questão de aumentar juros, de a era do QE acabar, em outras palavras, né? O Banco Central, os bancos centrais não conseguirem mais sair ajudando todo mundo, os traders lá fora terem que começar a se preocupar em virar chavinhas que eles nunca viraram. Isso é um novo normal? Vai ser assim para sempre? Ou a gente está diante de uma coisa passageira e que assim que a inflação baixar no mundo, a gente vai começar a ver as coisas acontecerem de novo? Pode começar, Melzer. Eu realmente acredito que o que a gente está vendo agora é uma mudança do paradigma que a gente viu nos últimos 40 anos no mercado, né? Praticamente, desde o início ali da década de 80. Sem querer me estender demais, né? Pode se estender, não tem problema. No cronograma ali, mas tudo que a gente viu desde que o Volcker realmente começou aquele choque de juros, passando por China, como mais entrando para a Organização Mundial do Comércio, queda do Muro de Berlim, etc., internet, todos esses benefícios que houve para baixar a inflação de uma forma generalizada, a gente não vai ver nada parecido, entendeu? Realmente, eu acredito que, devido a todos esses eventos geopolíticos e esse fenômeno dessa inflação mais duradoura que a gente está vendo agora, vão prevenir que esse cenário benéfico que a gente viu nos últimos 40 anos continue daqui para frente. É um dos pilares da nossa tese de investimento nesse ponto, nesse momento, que é o processo de reinflação, né? Vamos dizer assim. A gente não vai ter como voltar a esse cenário de que juros sobem para depois cair mais do que para cair para um patamar mais baixo do que eles estavam antes. Pelo contrário, inflação é um fenômeno que a gente vai ter que lidar daqui para frente. O processo de desglobalização é outra coisa que a gente vai ter que lidar daqui para frente. Tem que estar na frente de qualquer processo sério de investimento no nosso ver. E então, consequentemente, isso vai ser um problema para os países que criaram esse problema na parte fiscal, esse balance sheet monstruoso que a gente vê hoje em dia, né? O balance sheet dos Estados Unidos, por exemplo, do FED, saiu de 1 trilhão para 10 trilhões. Quando você tem que cuidar desse balance sheet, uma coisa é quando você está com juros de 1,5%. Se a gente for para 4,5%, esse delta de 3% são 300 bilhões de dólares, entendeu? Que vai ter que vem do taxpayer americano. Não, é quase metade do budget do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, entendeu? Em algum momento isso vai ser uma questão, entendeu? Isso não é por enquanto, entendeu? Que os juros só começaram a subir agora, ainda tem um tempo, tem um intervalo para isso realmente começar a pegar no bolso do Fed, etc., para virar uma questão política, mas invariavelmente isso vai ser um problema que os mercados envolvidos vão ter que lidar, e podemos voltar, depois isso gera alguns trade dias bem interessantes, entendeu? Para um prazo um pouco mais longo, entendeu? Mas realmente, para fazer o fechamento, eu acho que houve uma mudança brutal do paradigma dos últimos 40 anos, que está aqui para ficar, e eu não vejo que faria esse cenário melhorar no curto ou médio prazo. Se pudesse resumir aqui, inflação deve continuar alta por mais tempo, sim, e por consequência os juros devem continuar altos lá fora por mais tempo também. Sim. Essa é a tese de vocês. Sim. Então, até assim, eu não entendo como que assim, o mercado, de novo, daí vem desse bias, né? O mercado sempre fica desesperado para tentar achar o pivô do Fed, né? O grande ponto de dia é o pivô do Fed. Quando o pivô é a hora que ele vai desistir de subir e virar a virada. Até alguns meses atrás, a virada já estava no final de 2022, daí depois foi para o início de 2023, agora já está indo para a metade final de 2023, e eu acho que não faz sentido, entendeu? As curvas vão ficar altas,
em algum momento os bancos centrais vão ter que tirar o pé do acelerador, porque realmente esse custo de você ficar carregando essa dívida nesses níveis novos de juros vai ser extremamente alto. Pô, querendo ou não, o juro real dos Estados Unidos está 1,5%, entendeu? Eu acho que isso não é sustentável, dado o estoque de dívida, dado o perfil da dívida, etc. Eu acho que esses juros reais vão cair, mas não porque os juros nominais vão cair, mas sim porque os bancos centrais vão ter que aprender a viver com um cenário de inflação um pouco mais alto. Não me surpreenderia se em alguns meses o papo mudar de pivô do Fed para por que o Fed não começa a olhar para por que tem que ser 2% a inflação, entendeu? Pô, quem decidiu que é 2% a meta de inflação? Pô, foi porque o Banco Central da Nova Zelândia, em 1990, que criou o regime de meta de inflação, falou que tinha que ser ao redor de 2%, e, pô, mas por quê? Acho que vai começar a ter essa discussão. E por que não pode ser 3%, por exemplo? Então o juro nominal fica onde está, o juro real vai cair Mas, de novo, eu tenho bastante dificuldade em ver esse cenário, de novo, voltando para o cenário benigno de inflação em geral. E a gente já viu esse filme, né? De alguém aparecer e falar, mas um pouquinho de inflação, tudo bem, né? E aí, quando você vê 5 anos depois, não estava tudo bem. Exatamente. Quase que uma nova matriz econômica. Trair, coçar e mudar a meta de inflação, né? Só começar. Ô, Andrew, você lá na WHG, vocês têm essa cabeça mais ou menos igual de inflação alta por mais tempo e juros altos por mais tempo? Sim ou não? E se independente da resposta, qual que é o impacto disso para o mercado de ações? Como que você está enxergando? Eu acho que esse paradigma que a gente teve de 40 anos de juros caindo sem parar, né, de desinflação por causa de globalização, né, queda do Muro de Berlim, China entrando no OMC, né, teve um monte de tendência que foi só acentuando de tecnologia pra caramba, demografia. Eu acho que isso virou um pouco, né, especialmente na última década foi meio extremo, né, onde a gente estava vendo o setor privado, né, as famílias se desalavancando, o setor financeiro se desalavancando, e também o psicológico, né? Acho que muito do que a gente faz é psicológico, né? Então, nos últimos 10 anos, as famílias estavam sendo esse trauma da Lehman e do housing bubble e antes do tech bubble, né? Então, você viu duas grandes crises. Então, para quem estava lá em Nova York, voltando para a tua primeira pergunta, né? Eu acho que você sentia, né, as pessoas bem, assim, conservadoras, né? Era, pô, que deixava o dinheiro em caixa mesmo, não queria comprar a bolsa, e por isso que a bolsa foi subindo, foi o bull market mais odiado da história, que a bolsa ia subindo, todo mundo procurando qual vai ser a próxima crise, todo ano estavam procurando a próxima crise, e o Fed conseguiu ter juros muito baixos no mundo sem inflação por uma década até o Covid, né? Ironicamente, no Covid é quando todo mundo aprendeu, né? Estou botando em aspas para quem está aí no Spotify, aprendeu que você podia fazer o que você quisesse de política monetária, fiscal, que não gerava inflação, e aí normalmente aí que você gera inflação, né? Porque antes eles estavam ainda sendo cautelosos, né? O Banco Central tinha juros a zero, mas o fiscal lá era muito apertado. Perderam medo, mandaram uma bazuca, e aí sim, isso virou a chavinha psicológica, acho, das pessoas. Você começou a ver, pô, o cara, meu vizinho, que era mais agressivo que eu no Venture Capital, em Ethereum, ou sei lá o quê, começou a ganhar dinheiro pra caramba, eu também quero. O cara que tá aqui do meu lado, o salário dele tá aumentando, vou trocar de emprego. Então, você vê nos Estados Unidos todo mundo pedindo mais para trabalhar. E aí o preço de tudo começa a subir, além disso teve a guerra, né? Então commodities subindo, né? Todo esse lado geopolítico, e eu acho que ficou mais enraizado, né? Eu acho que finalmente os espíritos animais, né? Aquele conceito, né, de economia que estava difícil de, né, alertar de volta depois dessas crises, no Covid voltou, e eu acho que isso ajuda a inflação ficar um pouco mais né, duradoura dessa vez. Então sim, acho que aquele conceito antes, que era só juros caindo sem inflação por tanto tempo, reverteu. E tem essas tendências seculares. Dito isso, a economia está desacelerando muito, né? Tem muita coisa. A gente olha frete, né, de navio, de caminhão, preço de semicondutor, tudo isso está colapsando, né? Então qualquer coisa, preço de carro usado, né? Então as coisas mais alta frequência estão virando muito rápido, e o patamar está muito alto, né? Está muito caro. Como é que você compra uma casa se o mortgage realmente vai ser 7%? Né? Pensa na Inglaterra, o que você está pagando de aluguel, uma vez que reset lá o mortgage, né? Isso reverte, né, na cadeia inteira e começa a ficar muito caro. Então acho que você está resolvendo um pouco desse lado de oferta de inflação, porque, né, a China estava fechada, Covid, muita gente não estava trabalhando, etc.,
na mesma hora que você está, né, chegando num ponto onde está destruindo demanda também, né? Para quem viajou nas férias aí viu quanto tá caro viajar, ou quem está reformando a casa, ou quem está comprando um carro novo, chega num ponto e fala, cara, se subir mais 10% no próximo ano daqui, eu não vou comprar, eu vou viajar menos, vou comprar um carro mais barato. Então começa a afetar isso também. Então, eu acho que em algum momento a inflação vai dar uma acalmada, mas eu acho que sim, o Fed vai, estruturalmente, eu acho que a inflação continua um pouco mais alta do que estava no passado, porque estava muito baixo, e eu acho que o Fed tem que manter os juros no nível mais alto por mais tempo, até porque eu acho que a economia aguenta. Mas você falou um cenário que você só faltou falar a palavra recessão. Você não falou. Exatamente, esse que é o Mas final. e aí, vai ter, não vai ter? Que tem a ver com a pergunta do Samuel aí sobre equities, né? Eu acho que esse é o... Outra coisa que eu acho que é interessante, né? Voltando para a gente estava falando, acho que todo mundo, normalmente você tem esses playbooks em mente, né? E fala, pô, quando o S&P cai tanto assim, quando esses indicadores que são leading, que eu citei, estão virando, na época da Lehman, o que aconteceu foi isso, né? Você via frete de caminhão caindo, foi a primeira coisa que começou a cair. Depois você viu de navio, né? Semicondutor foi o primeiro setor também a começar a cair muito. Então, essas coisas são mais leading. A gente foi treinado para ver que isso gera uma recessão, mas que nem a gente foi treinado para comprar o ien e a libra esterlina numa recessão, né? Mas o que está acontecendo agora é meio que o contrário, né? A poupança do americano está muito, muito alto, o mercado de trabalho está muito apertado, o salário está subindo muito, então a economia está muito mais resiliente, né? Eu acho que é muito fácil para o pessoal macro falar, não, o lucro da bolsa vai cair, sei lá o quê, e aí você vê que as empresas estão conseguindo repassar preço. O dia que eles não repassarem preço, o lucro vai cair, mas aí não vai ter inflação, então você tem que escolher, né? Qual que é o teu cenário negativo, né? Não dá para achar que vai cair lucro para caramba, mas a inflação vai continuar alta. Então, pô, mas eles não estão repassando preço, então, né? Eu acho que esse é o... Então, acho que, recessão também pode querer dizer coisas diferentes, né? Recessão pode ser uma coisa meio técnica, que, sim, o PIB encolhe, o mercado de trabalho, né, o desemprego aumenta, mas a gente foi treinado na nossa geração que recessão quer dizer Lehman ou Tech Bubble, né, ou Covid. São as únicas recessões. Catástrofe. Catástrofe, exatamente. Então, para o mercado de ações, foi uma recessão normal, tipo que tinha nos anos 90, anos 80, de repente isso já está até precificado na bolsa, porque pelas razões que eu falei, né? Porque a inflação provavelmente parou de subir, o Fed para de aumentar juros, os múltiplos começam a subir, que compensa o que o lucro está caindo. Esse é no mundo ideal. Na prática, né, sempre tem algum sofrimento e volatilidade aí para achar o low, mas conceitualmente eu acho que é um pouco isso, assim, depende de qual que é a recessão. Na nossa cabeça, eu acho que a economia aguenta muito mais que as pessoas imaginam, por isso mesmo que os juros vai acabar subindo muito mais que as pessoas imaginam também, né? Então, para a bolsa é meio bola dividida, assim, não é o ideal esse cenário, porque o múltiplo fica sendo comprimido que o juros está subindo. A gente pode entrar naquele Trade Ideas daqui a pouco, mas acho que isso é parte do negócio que é legal do nosso mundo, é de olhar para o mercado e falar, peraí, as coisas estão meio diferentes, não deveria só seguir o playbook da última crise, onde que estão as oportunidades, e tem coisa que já caiu muito, que está, né, relativamente atraente, cresce, ou, né, gera muito caixa, mais resiliente, ou que está, né, muito barato, tipo o Brasil, que a gente pode falar daqui a pouco, e tem outras coisas que, né, historicamente, onde você se esconde numa recessão, que na verdade estão caros, e num mundo onde você consegue ter um yield bom na renda fixa, de repente não vale a pena ter essas ações. Então acho que tem oportunidades, como sempre.